Todos nós deveríamos fazer um vídeo, ter uma opinião, ter um canal no YouTube, ter um canal em algum lugar, para expressarmos aquilo que nós realmente acreditamos, para produzirmos um conceito daquilo que nós pensamos, para influenciarmos outras pessoas, não nos nossos pensamentos, mas a pensarem também. Então esse é o motivo principal desse canal, tá bom? Você que está nesse canal, já aperta o sininho, já dá um like e não esquece de compartilhar. Segue este canal, tá bom? Compartilha e dá o like. Tamo junto? Belezinha. Alexandre, você é especialista em quê? Em nada. Nós somos especialistas em nada. Por quê? Nós precisamos incentivar as pessoas a terem opinião. Aí eu não somente tenho que ter opinião quando chega a época da eleição, eu tenho que ter uma opinião formada mediante a cada situação, a cada decisão tomada e o que acontece ao meu redor, se eu concordo ou não concordo, se concordamos ou não, seja municipal, estadual, federal ou mundial. Nós precisamos expressar a nossa opinião, porque quem perguntou a nossa opinião a respeito da Ucrânia e Rússia? Quem perguntou a nossa opinião a respeito dos Estados Unidos, Irã e Israel? Alguém perguntou a nossa opinião a respeito desses acontecimentos? Não. Então nós precisamos nos manifestar, seja publicamente, seja nas ruas, seja por meio da internet, que nós somos livres, nós temos o direito da expressão, somos um país livre, acredite ou não, nós somos. E como é que eu vou hoje falar sobre esse assunto, sobre guerra mundial, sobre algo federal, algo estadual, algo municipal, se nós não entendermos o que está por detrás das manchetes? Porque nós precisamos entender o que está acontecendo com Rússia e Ucrânia. Até hoje, se nós analisarmos bem e tentarmos entender o que é que está acontecendo, nós não conseguimos chegar a uma razão lógica. Por que o presidente da Ucrânia não desistiu mediante a tanta morte? Por que Putin não desistiu se ele já alcançou parte daquilo que ele queria? Por que é que os Estados Unidos não fortalece a Ucrânia e por que ele quer abandonar a OTAN para que a OTAN compre mais equipamentos bélicos dos Estados Unidos? O Putin tem um acordo com o Trump por debaixo do pano para que haja essa guerra entre robôs, praticamente. Eu digo robô quando eu digo entre drones e seres humanos, entre tanque e aviões, e para a gente ver como é que está a guerra. Parece ser mais um experimento de morte de soldados, que em média um soldado da Rússia dura em média 12 dias. E um soldado da Ucrânia, quanto tempo dura? Escreve aí. Escreve da onde você está falando e o que é que você acha. Qual é a sua opinião a respeito desse tipo de acontecimento que vem vindo? Porque não caga e não sai da moita, desculpa a expressão. Eles não decidem e fica essa enrolação e dinheiro que vai rodando e a Ucrânia vai tentando sobreviver. Parece que existe uma torcida, mas ninguém se importa com as mortes que estão acontecendo. Todo mundo fala do que acontece no Oriente Médio, do que Israel fez em tal lugar ou deixou de fazer, mas ninguém se importa realmente com nada. Então o mundo está uma bagunça. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para você hoje: quem é o vice-presidente dos Estados Unidos? Você conhece quem é? James David Vance, John Vance, James Vance, David Vance. Você realmente sabe quem é ele? Porque nós sabemos quem é Trump, que ele é um cara todo descolado e que gosta do caos e administra bem o caos. Trump consegue organizar e fazer com que o Irã bombardeie todo mundo, trave o Estreito de Hormuz, acabe com o petróleo mundial, segure e retenha a inflação, cresça no mundo todo. Ele sabe de tudo que ia acontecer, mas mesmo assim ele gosta de administrar o caos. É um cara bem descolado, ele é um dos melhores em caos, porque eu não conheço alguém melhor que o Trump. Mas quem é o vice-presidente caso Trump
por algum motivo não esteja mais. J.D. Vance escreveu um livro que se chama Era Uma Vez um Sonho. Esse livro do vice-presidente se transformou num filme. Ele é um advogado formado em Yale, é um advogado que é do Vale do Silício, empresário, investidor, um investidor forte nas bolsas de valores. Ele é da grande Big Tech, ele conhece muito sobre isso. Ele favorece e ele é a favor de que os Estados Unidos detenham o monopólio da inteligência artificial e que eles tenham o controle até a fabricação dos chips e outras coisas. Então esse é o pensamento do vice-presidente dos Estados Unidos, caso nós não tenhamos mais o presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, Trump, você será eleito, mas o vice-presidente ele tem que ser do Vale do Silício. O que é o Vale do Silício? É o lugar onde as Big Techs nos Estados Unidos estão concentradas. E se estão concentradas todas lá, o Trump mais o vice-presidente vão favorecer, porque eles também investiram na campanha do Trump. Então existe sempre alguma coisa por detrás de algo muito grande. Atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher, ou atrás de uma grande mulher sempre existe um grande homem. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que o Trump, junto com o J.D. Vance, ele também tem os seus interesses entre geopolítica, investimento em bolsa de valores. Vamos dizer que o J.D. Vance consegue saber quando o petróleo vai subir, se ele é um investidor muito atrelado, como o Trump também. O Trump diretamente não investe, mas os seus funcionários investem. Então existe uma cadeia de interesses. Porque quando a gente olha o que está acontecendo no Irã, nos Estados Unidos, entre Israel e Irã, a guerra parece mais voltada para Israel, para o Irã, Emirados Árabes, do que os Estados Unidos. Qual é o papel dos Estados Unidos? Será que os Estados Unidos está preso com Israel? Será que Israel tem poder o suficiente para comandar os Estados Unidos e forçá-lo a fazer tal coisa? E agora, quem venceu deixou de vencer? Ninguém venceu, ninguém deixou de vencer. O ruim é que pessoas estão morrendo e não estamos entrando em um acordo. Quando não entramos em um acordo e muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão perdendo. Em toda guerra, muitas pessoas estão perdendo. As suas vidas, as suas casas, o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua liberdade e a sua prosperidade. Então, aonde nós queremos chegar? Vamos tentar analisar o que realmente vem acontecendo e o que está acontecendo mediante a tudo isso. A guerra da Ucrânia com a Rússia, parece até uma novela. Nós já acostumamos. Como é que vai a novela Ucrânia e Rússia? E agora, como vai a novela Irã, Estados Unidos, Israel? E agora o Irã atacando os Emirados Árabes, e os grandes palácios, e os grandes hotéis, e os grandes lugares para se passear nos Emirados Árabes, né? A Fórmula 1 que ia acontecer lá, e a Copa, onde vai acontecer, como tudo isso vai surgir. E os Emirados Árabes estão com medo de uma bomba, aonde existe a dessalinização, onde existiram a água do mar para transformar em água salgada em água doce. Dessalinização. Uma palavra difícil de falar. Então, imagine se recebe uma bomba. Imagine se recebem mais bombas. Um país, Arábia Saudita, onde mais de 40% do seu faturamento, da sua economia é o petróleo. Um país que consegue se sustentar sozinho, que tem uma defesa, que tem um exército, que consegue lutar contra o Irã sozinho, os Emirados Árabes. Mas os Emirados Árabes e Israel, os sunitas e os xiitas, e essa entrelace, como é que se resolve? Bom, existe também os Estados Unidos, que é um país cristão, que foi fundado baseado no cristianismo. E o James David Vance, ele também é católico, batizado, cristão.
e também meio protestante. Então parece que haver um sionismo meio emaranhado no meio do caminho, tentando favorecer Israel, que se cumpra a profecia, e parece ser algo mais voltado à religião, o Irã voltado à religião, Israel voltado à religião e os Estados Unidos voltado à religião, do que realmente um grande míssil, uma bomba nuclear que o Irã tinha contra os Estados Unidos ou contra Israel. Será que acharam realmente o que eles estavam procurando? Será que já conseguiram? E o Irã está conseguindo travar o mundo e parar a superpotência quando o Irã começa a atirar para todos os lados? Qual é a sua opinião a respeito disso? Porque o petróleo vai subir, como já fiz um vídeo lá embaixo. Se o petróleo sobe, o álcool sobe. Se o álcool sobe, a usina decide se ela produz açúcar, álcool ou se ela produz energia. E se tudo sobe, o transporte sobe, tudo sobe, a inflação sobe. Mas é interessante para os Estados Unidos que a inflação suba. E o dólar, o petrodólar, que está linkado ao petróleo do Irã, da Venezuela e o petróleo da Arábia Saudita, se o dólar está linkado ao petróleo, é bom para os Estados Unidos que o petróleo suba, devido à dívida que os Estados Unidos têm. Quanto de dinheiro os Estados Unidos pode ainda imprimir, que hoje a impressão ela é digital? Quantos países podem imprimir, não só os Estados Unidos, para que cause uma inflação? Vamos imaginar os Estados Unidos, onde o dólar é aceito mundialmente. Quanto de dinheiro ele pode imprimir até que se inflacione de tal forma o mundo aonde a inflação seja vista e percebida realmente? Quando eu digo imprimir dinheiro, ela pode produzir realmente dinheiro, acredite se quiser. Quem fiscaliza? Quem fiscaliza no Brasil? Pesquisa na internet. Quem fiscaliza o Banco Central Brasileiro, Banco Central do Fed, né, dos Estados Unidos? E quanto dinheiro pode ser impresso? Quanto o Brasil arrecadou em 2025 325 bilhões de reais de impostos, fora os impostos novos que estão taxando agora também. Você sabia que agora todos os jogos de aposta também vai ter que recolher impostos do que você tem de lucro? A pergunta é, parece sem sentido essa guerra Ucrânia e Rússia. Parece sem sentido essa guerra Irã-Estados Unidos. Até com sentido entre Israel e Irã, mas sem sentido Estados Unidos. Mas quando pensamos no petróleo, dólar, quando pensamos que podemos atrapalhar a China, quando pensamos em tudo isso, conseguimos até imaginar Trump olhando para o Brasil, para as terras raras, olhando para o petróleo da Venezuela, olhando para o petróleo desses países e valorizando e supervalorizando o petróleo e valorizando o dólar. Tudo bem, até faz sentido, é legal, mas a represária que ele está sofrendo a respeito disso vale a pena perto da eleição? Mas quando a China e a Rússia olham tudo isso acontecendo, a China cruza os braços e fala assim, deixa eles se matarem, porque os mísseis deles estão acabando, eles estão gastando seu dinheiro e eles estão perdendo tempo e nós estamos economizando e crescendo a nossa economia e estamos fazendo comércio com todo mundo, porque cada vez que o Trump faz um tarifaço para algum lugar, o pessoal abraça a China. E a China acha um jeito de abençoar a Rússia, e a Rússia acha um jeito de abençoar a Ucrânia por debaixo do pano, e a China consegue, por debaixo do pano, ajudar o Irã também. Mas vamos tentar tirar a bomba atômica do Irã. Se nós não conseguirmos, então vamos derrubar o regime. Conseguiram? Mas que situação ruim ficou. E agora vai mandar soldados por terra de novo? Irã, Iraque, não. Não vamos fazer isso de novo.
Trump não sabia disso? Pessoal, hoje nós não podemos mais levar em consideração a história, o que aconteceu, para nós analisarmos a história de hoje e o que está acontecendo. Hoje não podemos fazer uma prévia do que vai acontecer, do que vai deixar de acontecer. Sabe por quê? Porque a cabeça desse povo não é mais a mesma. Eles não estão jogando o mesmo jogo. Porque pode ser que o Trump tenha uma parceria com o Putin por debaixo do pano e junto com o Kim por debaixo do pano. E haja um emaranhado, alguma coisa aí, onde as superpotências estão com um plano maior, tentando dividir em 3 blocos, 4 blocos, eu não sei. A grande Israel está querendo tomar conta também do Oriente Médio. Eu queria saber a sua opinião. Esse vídeo é para fazer você pensar, e eu preciso pensar junto com você, porque o reflexo vem quando vamos ao mercado da inflação. O reflexo vem quando nós vamos abastecer o carro. O reflexo vem nas nossas vidas, e tudo isso tem um impacto mental e moral nas nossas vidas. Porque é que eu vou lutar para o meu país sabendo de toda essa tramóia? Porque o soldado americano vai lutar, porque o soldado israelense vai lutar, porque alguém lutaria. E a OTAN perdida nesse meio emaranhado, parece uma barata tonta que não sabe se ajuda a Ucrânia, não sabe se luta contra os Estados Unidos, se está a favor, você não consegue descobrir se os Estados Unidos está junto com a OTAN, você não sabe se eles têm um acordo, se não tem, você não sabe o que eles vão fazer, e se quanto mais tempo demora agora, o Irã, que se demonstrou forte, não somente em guerra, mas em travar o planeta. Como ficamos nós nessa situação? E a sua opinião? Não importa? A minha opinião, ela tem que fazer importância, pelo menos para mim, para aqueles que me assistem, para aqueles que me ouvem na Zilp Negócios. É importante, me fala de onde você é, escreve no canal. Tem um Pix aqui do meu telefone também, se você também pode me ajudar fazendo um Pix, porque esse canal não é monetizado, tá? A Zilp Negócios tem projetos, e tudo isso que vem acontecendo influencia mundialmente, que influencia na nossa cidade pequena, na nossa pequena cidade, influencia no nosso país, no nosso estado, influencia mundialmente. E a sua opinião a respeito de tudo isso? Ah não, Alexandre, isso não diz respeito a mim, diz respeito a você, porque as pessoas vão parar de produzir. A inteligência artificial, o vice-presidente dos Estados Unidos é a favor da inteligência artificial, mas um monopólio nos Estados Unidos. Ele é um cara inteligentíssimo, mas o que ele está fazendo no meio de tudo isso? Qual é o propósito? Quem será o próximo candidato após o Trump, se o Trump não vencer? Eu acho que ele vence. Mas depois, quem vem? Então a gente já está com essa expectativa, e a gente já sabe que o Elon Musk é junto com o vice-presidente dos Estados Unidos, que é do Vale do Silício, que é da tecnologia, que é da Big Tech, e que é a favor deles. E a nosso favor, nós aqui da classe mais baixa, quem é o nosso favor? Quem está lutando a favor nosso, a respeito do dia a dia, do trabalhador que produz o dinheiro real. Não estou falando daqueles que imprimem dinheiro que você não consegue nem fiscalizar, que nem precisam e que nem sabem quanto tem, porque na realidade a impressão do dinheiro nem é fiscalizada dessa forma que você acha que é. E nós estamos aqui realmente produzindo o que nós precisamos produzir. Quem é o vice-presidente dos Estados Unidos? Quem é o vice-presidente do Brasil? A China eu não posso perguntar. Da Rússia eu não posso perguntar. Da Ucrânia eu também não posso perguntar. De quem eu posso perguntar? Você entende a importância de nós começarmos a pensar? Esse vídeo é para fazer você pensar. Qual é a sua opinião? Escreve aqui embaixo. Quero saber a sua opinião, porque nós temos a obrigação e o dever de pensarmos a respeito disso. Porque ou o Trump, ele dobra a aposta, ou ele tira os navios de lá. Porque, e aí?
o enriquecimento de urânio, ele vai fazer um acordo com o Irã ou ele vai sair de lá? O que nós devemos pensar a respeito disso? Só sabemos que Trump é bom em caos. E agora? Como é que vamos resolver isso? Deixe sua opinião abaixo, curte o vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal e faz o Pix.